2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Pedir que os irmãos abram ali. Diz assim a palavra do Senhor: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te louvamos pela tua graça, pelo teu amor revelado a nós. Muito obrigado pelo teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, nos redimir do pecado. E para hoje, ó Deus, estarmos aqui reunidos em teu nome, para glorificar a ti. E também, ó Deus, observar a tua palavra e dela retirarmos as verdades e orientações para as nossas vidas neste tempo mau. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando nós olhamos para a igreja nos dias atuais, nós percebemos que alguma coisa não está bem, alguma coisa não está funcionando, alguma coisa não está indo como deveria ir, pelo menos entendo dentro daquilo que Deus mesmo planejou para a sua igreja. Muitas ideias diferentes, igual a reunião de homens ontem, né? Cada homem tem uma ideia, né? Então 15 homens, 15 ideias. Se tivesse mais homens, seriam mais ideias, mas nesse ponto, nesse sentido, é muito bom. Mas quando nós tratamos de questões absolutas, como a palavra do Senhor, vivemos num tempo de relativismo, onde tudo é relativo. Vai depender muito da cultura na qual você está inserido, vai depender muito da região, vai depender muito, enfim, do temperamento, né, da família. Mas a palavra de Deus não dá base para isso. A palavra de Deus ela não abre precedentes para ter uma transformação ou uma adaptação cultural, não é? Ou temporal, sazonal, seja ela qual for, para que nós possamos nos adequar à sociedade, nos adequar àquele costume ou àquele momento. A palavra de Deus ela é absoluta naquilo que ela diz, naquilo que ela prega, naquilo que ela fala, e Paulo vai dizer a Timóteo de forma bem clara, prega a palavra, não é? Nada além disso, prega a palavra. E acabou. Não tem. Se nós, como igreja de Cristo, nós perdermos isso, nós perdermos este foco, seja por qualquer que seja o objetivo, nós estamos incorrendo numa transgressão à própria palavra de Deus. Agora, isso é um problema para nós hoje? Eu creio que sim. Se você olhar, no seu caminho daqui até a sua casa, você vai perceber várias igrejas, denominações diversas, e cada uma tem o seu jeitão, tem a sua maneira, né? Infelizmente, muitos dessas denominações são derivadas de cisões que vêm através falamos há pouco sobre a unidade, né? A unidade em Cristo Jesus, a unidade da igreja. Eu não posso crer quando Jesus estava orando, claro que ele sabia, mas não que ele desejava que a igreja dele, a igreja pela qual ele morreu, para redimi-la com o seu sangue, viesse a se transformar num grupo tão distinto, tão diverso, de denominações como nós temos hoje. Mas o fato é que é essa a nossa realidade. E nem Paulo, quando estava escrevendo aqui, porque ele escreve a Timóteo, ele escreve à igreja da Galácia, ele escreve a Tessalônica, ele não escreve a igreja batista e depois outra para a igreja presbiteriana, e depois para a metodista e quem sabe para a assembleia. Não, ele fala a igreja de Deus em Cristo Jesus. Por que acontece essas coisas? Eu não quero chegar aqui tentando resolver todo o problema, porque não tem como resolver, porque nós falamos e tratamos de mente humana, e quando falamos da mente humana, nós pensamos cada um com o seu universo, com a sua diversidade ideológica, enfim, e aí fica muito complicado. Agora, cabe a mim e cabe a você entendermos que Deus é um Deus absoluto. Ele tem observado aquilo que Ele quer, e por muitas vezes o povo de Israel foi julgado por isso. O povo de Israel foi castigado por isso. Daqui a pouco nós vamos falar, o próprio Saul perdeu o seu reino por isso. Quem não se lembra quando
Aquele homem, no seu zelo, tentou segurar a arca da aliança, e ao segurar ele morreu, porque somente os levitas podiam pegar na arca, né? Ele não tinha essa liberdade, ele não tinha essa a autorização de Deus, mas ele foi fazer uma coisa boa. Sim, ele foi fazer uma coisa boa, mas não foi aquilo que Deus disse. Para nós termos uma ideia de quão absoluto Deus é. E mesmo pelo fato de nós estarmos no Novo Testamento, não significa que Deus deixou de ser absoluto, porque a sua ideia é de... Todos os seus atributos divinos, baseiam-se na sua santidade. Se Deus era absoluto no Velho Testamento, ele continua sendo absoluto no Novo Testamento também. A única diferença é a maneira como ele trata isso. Ainda que quando Ananias e Safira vieram entregar as ofertas ali com objetivo escuso, não é? Eles morreram na hora. E Pedro tratando com eles, mas por que vocês estão mentindo para Deus? E eles na hora morreram, porque eles queriam ser igual a José de Arimateia. Ou Barnabé, perdão, né? A Barnabé. Eles só queriam um pouco de status ali, né? Para trabalhar a igreja, para disciplinar a igreja. Então Deus usou daquele expediente, coisa que ele não está fazendo hoje. Se fizesse, seria de nós, não é? Se Deus fizesse conosco da mesma maneira que fez com Ananias e Safira. Mas enfim, 2 Coríntios 2,17. Segundo aos Coríntios 2,17. Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Percebe, irmãos, que Paulo está falando aqui para aqueles irmãos de Corinto, que ele não estava mercadejando, ou seja, ele não estava vendendo, ele não estava trazendo, levando a palavra àqueles irmãos por algum outro motivo, que não somente a sinceridade da parte do próprio Deus para falar àqueles irmãos. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: que garantia você tem de que eu que estou aqui nesse momento, estou com sinceridade para trazer-lhe a palavra do Senhor, tão somente com o objetivo de que você cresça, com o objetivo de que Deus seja glorificado nesse momento e nesse lugar, de que nós sejamos um corpo em Cristo? Qual é a garantia que você tem? Que aqui dentro do meu coração não há algum outro objetivo, além de simplesmente com sinceridade pregar a palavra do Senhor. Eu vou responder para você, você não tem garantia nenhuma. Porque você não sabe o que vai aqui. Você não sabe quem eu sou. Você não me conhece. Por mais que o pastor é um cara legal, tá. Convive comigo para você ver. Pergunta para aquela senhora que está ali, aquela senhora ruivinha que está ali. Aí você vai ver, né, quem sou eu, na verdade. Portanto, é impossível nós sabermos de fato aquele que está nos falando a palavra, qual é o objetivo que está por trás. Espero em Deus, nesse momento, que tudo que esteja falando seja de fato para o nosso crescimento. Às vezes duro, talvez. Às vezes não tão simpático, é possível. Mas a sinceridade, nem sempre ela é simpática, não é? A sinceridade, ela nem sempre é bem vista, porque se fosse assim, Jesus não teria sido crucificado. Se fosse dessa forma, Jesus não teria sido humilhado como foi. Mas o meu trabalho aqui não é ser simpático, a você nem a ninguém. O meu trabalho é pregar a palavra. E a minha pergunta para nós hoje é: o que há de errado com a teologia atual? Qual que é o problema da teologia atual? Eu não vou encerrar esse assunto hoje, de forma nenhuma. Eu vou ficar apenas no versículo 1 que nós lemos aqui. Agora, a pergunta também que eu faço para a nossa meditação é a seguinte. Fazendo um parênteses aqui, o irmão Rafael, ele nos deu uma sugestão para a cada mensagem, a cada domingo, eu trazer algumas perguntas para que a igreja, durante a semana, meditasse, né? Nessas perguntas que eu venha a trazer, para você conversar, talvez em família, e talvez buscar uma resposta. É um trabalho a mais para mim, mas é gostoso isso, né? É um desafio gostoso para nós,
para saber que você pode estar na sua casa pensando na mensagem que foi trazida no domingo anterior e conversando sobre isso com a sua família, com o seu esposo, esposa, enfim, com os seus filhos. E dessa forma a gente está meditando na palavra do Senhor. Fecha parênteses. Imagine se Paulo estava escrevendo isso, segundo aos Coríntios 2,17, que ele não estava mercadejando a palavra do Senhor como tantos outros faziam, mas ele estava fazendo com sinceridade. Agora imagine se naquele tempo que a igreja estava no seu início, isso já estava acontecendo. Pessoas estavam vendendo a palavra, pessoas estavam usando a palavra de Deus como uma ferramenta para ganhar benefícios próprios, para adquirir benefícios para si mesmo. Se isso já acontecia naquele tempo, quem dirá hoje? Quem dirá nos nossos dias? Portanto, se Paulo escreve àquela igreja para que eles ficassem atentos com relação a isso, quanto mais nos dias de hoje. Quanto mais hoje, irmãos, nós precisamos ficar atentos sobre o que é de fato a verdade. O que é que Deus está falando realmente? Qual é a palavra que deve me tocar? Aquela palavra que me arrepia até os pelinhos que ainda não nasceram? Aquela palavra que vem adornada com um fundo musical? Ou aquela palavra que muitas vezes machuca? Não, que sempre tem que machucar, porque a palavra de Deus também deve nos consolar, deve nos animar, deve nos encorajar a continuar vivendo a vida cristã, não é? Mas se aquele já era um problema nos tempos de Paulo, quem dirá nos dias de hoje? Então eu penso, irmãos, que olhando para o versículo 1, quero pedir que os irmãos leiam, vamos ler novamente esse texto. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Paramos por aqui por hoje. Não a pregação, só a leitura. Né? Só o texto que nós lemos, o texto básico. Percebam que Paulo vai falar de forma bem clara a Timóteo. Timóteo, eu conjuro-te. A palavra conjurar aqui dá a ideia de obrigar. Timóteo, eu te obrigo, eu te dou uma ordem, e esta ordem é muito clara. E eu não quero de nenhuma maneira que você se desvie dessa minha orientação. Agora, o que nós queremos deixar bem claro aqui, que não é uma ordem de Paulo para Timóteo, ok? Não é uma ordem do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Não é uma coisa apenas baseada numa questão horizontal. Olha, Timóteo, eu sou mais velho que você, então eu quero que você me obedeça. Olha, Timóteo, eu sou apóstolo, você está começando agora na vida cristã. Olha, Timóteo, eu sou seu pai na fé, então você tem que me respeitar. Timóteo, eu sou mais velho do que você, então me ouça, porque eu tenho experiência de vida. Todas essas coisas poderiam ser, e todas essas coisas devem ser consideradas, não é, na nossa vida cristã também, mas não é este o foco aqui. Quando Paulo está dizendo, Timóteo, eu conjuro-te, eu te obrigo, eu faço isso em nome de Cristo Jesus. Perceba que Paulo está dizendo para Timóteo, eu te obrigo, eu conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. A ideia de Paulo aqui não está apenas no relacionamento entre ele e Timóteo, mas ele está dizendo, Timóteo, olha para os céus. Timóteo, olha lá para cima. Pensa no nosso Deus, vamos pensar nas coisas lá do alto. O nosso Deus está lá. E olha o que Cristo Jesus fez por nós. Toda a obra de salvação para que a igreja pudesse ser uma realidade. É em nome de Deus que eu peço isso. É em nome de Deus que eu peço isso para você. Se nós olharmos, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Mais uma vez, Paulo vai dar também um dever, uma ordem para Timóteo. Esse é o dever de que te encarrego, 1 Timóteo 1,18. Ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Percebam o que Paulo está dizendo para Timóteo, para se manter firme na profecia, na palavra de Deus. E no versículo 18, nas primeiras palavras, ele diz, este é o dever de que te encarrego. Eu te encarrego desse dever. Agora, preste atenção, quando Paulo diz
no versículo 18, mais uma vez nós podemos pensar que aqui está apenas uma orientação ou uma ordem baseada num relacionamento humano. Mas vamos voltar até o versículo 12 e vamos ver o que está acontecendo aqui. Quando Paulo diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, verso 12. Vamos ler mais uma vez. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Versículo 17, assim ao Rei, eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E quando Paulo diz: Timóteo, eu ordeno você, eu te dou um dever, mas não é em meu nome. Eu falo em nome de Deus. E que Deus é este? Aquele Deus que olhou para mim e, como principal dos pecadores que sou, Ele revelou a sua graça a mim. A esse Deus, versículo 17, Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos a este Deus. Esse Deus que é soberano, que é eterno, que não há outro igual. Percebam a linha de pensamento na qual Paulo está indo para falar com Timóteo. Timóteo, eu não quero que nós tenhamos simplesmente um relacionamento. Porque o nosso relacionamento, ainda que nós possamos e desejemos esta unidade, esta confraternização gostosa que possamos ter, mas toda esta união, esta unidade deve ser preservada e sustentada, baseada em Deus. E dando glórias a Ele, porque Ele é um Deus eterno, um Deus soberano. Sabe qual que é o problema da teologia? O primeiro problema que eu vejo da teologia nos dias atuais é uma falta da percepção ou um desvio da ideia da soberania de Deus. Antigamente, nós sabemos que um pai era só olhar para o filho, talvez hoje, possamos ter isso ainda, em algumas casas, mas o pai só bastava olhar para o filho. Quantos de vocês podem ter essa experiência? Só de olhar já sabia que, negócio perdeu, a coisa não está boa, vai ter repreensão aí, quem sabe uma cintadinha de básica, que hoje não pode mais, mas uma repreensão vai vir aí. Aquela varinha de goiaba que ficava atrás da porta, amarrada com um cordãozinho, só esperando, para fazer uma traquinagem, chega a ficar vazio as pernas. Mas o pai só precisava olhar, a mãe só bastava olhar. Porque havia aquela percepção de temor, de respeito, de consideração pelo pai, pela mãe, por aquele que é superior a mim, aquele que me gerou. E nessa consciência de que Deus colocou o meu pai para cuidar de mim, ainda que eu sou menino, sou moleque, sou realmente arteiro e vou fazer bagunça, e em algum momento eu vou desobedecer, porque afinal de contas o pecado está em nós, mas quando o meu pai percebe isso, minha mãe vê isso, então eu tremo pelo respeito ao meu pai e minha mãe. E hoje como é que estamos? Se nós não temos mais respeito, se a sociedade, não estou dizendo todos, claro que não, e a igreja evangélica ainda está mantendo um pouco disso, amém por isso, mas se nós olharmos, irmãos, para a nossa sociedade, quanto que nós estamos vendo e percebendo desse desrespeito? Agora, com certeza isso que está acontecendo é um reflexo do que o homem está vendo com relação a Deus. Antigamente Deus era o Deus soberano, hoje não mais. Deus deixou de ser esse Deus soberano, de ser realmente relevante para a minha vida. E isso com certeza vai também chegar na igreja. Nos nossos dias nós precisamos de uma igreja relevante socialmente falando. Nós precisamos de uma igreja cujo o contexto seja preenchido por relações sociais, relações entre pessoas. Independente que isso de alguma forma possa passar por este ou por aquele princípio bíblico, não é? Isso que pode ser deixado de lado. O que importa é que nós sejamos um grupo bem unido, um grupo
Paulo não está falando com Timóteo a respeito de um relacionamento pessoal. Ele está chamando a atenção para a soberania de Deus, o Rei eterno, imortal, invisível, mas o Rei a quem pertence toda a honra e toda a glória, que é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E é esta falta desta percepção, o desvio dessa percepção, é que nos faz pensar que nós podemos, de alguma forma, tomar as decisões no que diz respeito à igreja. E que nós podemos tomar para nós as rédeas daquilo que nós fazemos. É por isso que nós temos, o primeiro dos motivos que nós temos para essa diversidade tão grande e esse até atrito que há de denominações para denominações. E então, em 2 Timóteo, Paulo vai dizer, eu ordeno-te perante Deus e Cristo Jesus, não entre nós, mas perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Percebam, o Senhor Jesus Cristo fala também da sua autoridade em julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. A palavra manifestação aqui, irmãos, ela não dá apenas a ideia de aparecer, porque alguém pode se manifestar. Ok? Alguém pode simplesmente, imagine alguém aparecendo na porta aqui, ele simplesmente apareceu, ele surgiu. Agora, imagine alguém aparecer com uma camisa rosa e uma calça verde limão, não é? E um cabelo azul. Não só apareceu, mas não tem como não olhar, não é? Ele como que reluziu ali, não é? Como que se acendesse uma lâmpada nele ali e não tem como não olhar para essa pessoa. Já viram aquelas pessoas que de longe estão passando lá com aquelas saias ou calças verde-limão? De longe. Se está uma calça, uma roupa normal, você está vendo a pessoa, mas não chama tanto atenção. Mas quando está com aquela calça verde-limão e aquele tênis laranja, não tem como não ver, todo mundo vê. A palavra manifestação não é apenas aparecer, dá a ideia de resplendor. Quando o Senhor Jesus Cristo vier no seu resplendor e no seu reino. Percebam que Paulo está falando com Timóteo para ele voltar a pensar no que diz respeito à soberania de Deus, à sua autoridade, à sua grandeza, à sua posição de Deus, e devemos olhar para isso nesse sentido. Quando a igreja perde isso, nós começamos a abrir precedentes para muitas ideias que são contrárias àquilo que Deus mesmo tem estabelecido na sua palavra, para que nós observemos. Não somente isto, quando nós olhamos para o versículo 1, nós temos essas duas palavras, manifestação e reino. E eu queria conversar um pouco sobre isso também. Paulo está falando com Timóteo, e ele sempre fala da volta do Senhor Jesus Cristo. Ontem eu estava também meditando num texto, em Tessalonicenses, que fala sobre a volta de Cristo. E nesse texto, nessa conversa que Paulo está falando aos Tessalonicenses, ele fala de forma bem clara para aqueles irmãos, para que eles mantivessem a fé, a boa consciência, para que eles mantivessem a sua firmeza naquilo do que eles foram ensinados, porque Cristo está voltando. E eu não sei, hoje nós estamos vivendo tempos e dias em que realmente precisamos começar se não estamos pensando, a considerar de forma mais contundente a volta do Senhor Jesus Cristo. A nossa pandemia aí, não é? Toda a situação em que estão as famílias, por exemplo, toda a situação em que estamos vendo o mundo caminhando, precisamos pensar na manifestação ou na volta, no ressurgimento da aparição, a parousia de Cristo Jesus. Quando isso vai se dar? Eu não sei você, talvez muitos podem estar almejando, e devemos almejar a volta do Senhor Jesus Cristo, mas é necessário que nós compreendamos uma coisa. Uma das características de Deus, da sua graça, da sua maneira de fazer, é que Ele tem o tempo dEle, há o tempo de Deus. E não somente para a sua manifestação na sua segunda vinda, mas quando você ora, quando eu dobro os meus joelhos, quando eu oro ao Senhor, pedindo uma resposta, Ele vai responder no tempo dEle, porque Ele é Deus.
Porque Ele é soberano. Nós nos reunimos nas quartas-feiras para a oração. E cada um tem o seu pedido, tem o seu desejo, mas é importante nós entendermos que nós fazemos esta oração visando receber uma resposta do Deus soberano. E esta oração vai ser respondida conforme a vontade dele, não conforme o que eu acho, ou o que eu penso, ou no tempo que eu entendo que seja interessante. E às vezes nós passamos por um problema e ficamos naquele problema, e ficamos naquele problema, e ficamos naquele problema, e achamos, Senhor, tu não vai responder, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, não é? 2 de Pedro 3, versículo 9, nós já conhecemos bem esse texto, mas 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, vai nos dizer o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Percebam que Pedro está dizendo, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Quantas vezes você orou a Deus e você julgou, Senhor, está demorando? Está demorando. Particularmente, eu acho que o Senhor Jesus Cristo está demorando para vir. Pedro não está dizendo que julgar que Cristo está demorando para vir é um pecado, ok? Para mim, Jesus já poderia ter vindo. Eu anseio a vinda de Cristo, eu espero que Ele venha agora, nesse exato momento, porque eu julgo que Cristo está demorando, mas isso, eu não estou pecando por causa disso, porque eu quero que Cristo volte. O problema não está em julgar ou em entender que Cristo está demorando para vir. O problema não está em entender que Deus está demorando a responder aquela oração que eu fiz. A questão é como eu vou me comportar até que Ele responda. Como eu vou me comportar até que Cristo volte. Esta é a grande questão, porque eu tenho que entender que Deus é soberano. E como vai dizer no versículo 8, porque um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Se eu tiver que ficar 1000 anos orando, para Deus é como um dia. Nós estamos prontos para isso. Nós estamos prontos para entender e compreender essa soberania de Deus, que é Ele que controla todas as coisas no seu tempo. Será que eu estou pronto para entender que Deus vai me dar no tempo dele? É claro que nós sabemos que temos as nossas responsabilidades e temos todas as coisas que podemos fazer como seres humanos que somos, podemos trabalhar e estudar, Deus nos dá as condições para fazer, mas a resposta certa vem naquele tempo que é dele e tão somente dele. Mateus 24, 48, uma parábola aqui. O Senhor Jesus conta, para explicar um pouco a respeito dessa situação. A parábola do bom servo e do mau servo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabes, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o Senhor sai da sua terra e deixa o servo ali para cuidar, e o Senhor demora para vir, talvez além daquilo que tinha projetado, ou além daquilo que o servo tinha como expectativa da volta do seu Senhor. Mas o bom servo faz o quê? Ele continua esperando, ele continua aguardando o seu Senhor, mantendo a boa administração daquilo que Ele lhe confiou às mãos. Assim é como nós, irmãos, Cristo vai voltar, Cristo vai responder às suas orações, Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades no seu tempo. Quantas vezes grupos que por uma ansiedade, que por um desejo de fazer a coisa acontecer agora, não esperando que Deus realmente faça dentro da vontade dEle,
simplesmente se dividem, se separam, criam uma nova doutrina, criam um novo pensamento, uma nova metodologia para poder angariar cada vez mais pessoas para aquele ministério, para aquele grupo, porque simplesmente a ideia aqui, o desejo aqui, o foco aqui não é a soberania de Deus, mas é que não quer aguentar, não suporta esperar o tempo do próprio Deus. Se a igreja de Cristo, desde as suas origens, tivessem isso em mente, isso nunca fosse alguma coisa que saísse do seu pensamento, mas aguardasse única e exclusivamente em Deus, o que nós temos hoje de tantas divisões não estaria acontecendo. Se nós tivéssemos essa consciência de que Deus é soberano e colocou quantas vezes, irmãos, como pastor que sou, e eu já passei por isso, às vezes é até difícil falar isso, parece que eu estou puxando a sardinha aqui para o meu assado, para a minha brasa, né? Não é isso, mas quão difícil é, às vezes, para entender. Nós chamamos um pastor, amém por isso, mas talvez esse pastor ele não está indo de acordo com aquilo que eu imaginava. Primeiro você precisa saber se aquilo que você imagina é bíblico ou não é? Eu preciso entender se aquilo que eu tenho como ideal pastoral é bíblico ou não. Mas, ao invés de eu ir à palavra para saber como fazer, ou como tratar essa coisa, ou talvez ir ao pastor, dizer, pastor, olha, o senhor pregou aquele dia, eu não gostei. Pastor, o senhor teve essa atitude, tá bom, irmão, me perdoa. Eu vou tentar mudar, vou fazer diferente, como que eu devo fazer? É claro que se o pastor é uma igreja de 50 pessoas, 50 membros, ele for fazer a vontade de 50 pessoas, ele está enrolado, não vai fazer a vontade de ninguém, né? Mas qual que é a base para nós trabalharmos? Qual que é a base para nós caminharmos? A palavra. Então, só tem uma coisa, certa vez alguém disse o seguinte, nós estávamos, não sei se eu já falei essa ilustração, às vezes eu falo ilustrações, né? Eu não sei se eu já falei isso, estávamos reunidos num outro ministério, os pastores, e a ideia é sairmos, separarmos uma semana para oração. Então, aqueles irmãos que pudessem, ia naquela segunda-feira naquela igreja, e aquela igreja ia abrir na segunda-feira para nós termos um tempo de oração. A ideia é muito boa, muito legal, né? Muito essa integração entre as igrejas. Então, cada dia ficou para uma igreja abrir as portas e então ter aquele tempo com os outros irmãos de outras igrejas que chegariam. Eram 6 igrejas. Irmãos, às vezes o culto maior que nós tivemos ali, a reunião maior foi de 20 pessoas. Todas as igrejas, num culto de quarta-feira, segunda, terça, quarta, né? Porque 6 igrejas, imagina, é para ter um bom número, né? Naquela semana, é só uma semana só, né? Deixa um pouquinho a novela, vai lá na igreja orar, né? Deixa aquele filme, aquela série, deixa, né? E vai, não vai, é difícil. Mas enfim, fecha parênteses aí, né? Então, na terça-feira, um pastor falou, na terça-feira não vai dar para mim, vamos pensar num outro dia para a nossa igreja. Mas por quê? Alguém perguntou. Não, porque na terça-feira eu tenho um conservatório, eu não posso, né, estar na igreja. Aí eu sugeri, irmão, eu sei, mas talvez o irmão não precise estar necessariamente. Orienta o seu diácono, né? E o diácono pode abrir a igreja, receber os outros irmãos, né? Porque ia ter que mexer em toda a escala, né? É uma pena o irmão não poder estar, que podia faltar também no conservatório também. Falta um dia também, ué. Não é um dia que você vai deixar de pegar o seu diploma no conservatório. Mas enfim, deixa um diácono responsável. Ele vai fazer isso com muito amor, com muita gratidão, né? Com muita alegria, com certeza. Não, eu não posso deixar de estar lá. Por quê? Não, porque agora na igreja eu estou pisando em ovos, então eu não posso deixar de... Irmãos, uma coisa que eu não vou fazer, eu estou falando isso baseado nisso. Por que nós estamos falando isso? Porque a ideia de soberania de Deus, quando Deus nos dá a igreja, ou nos colocou na igreja, Ele nos colocou na sua palavra. Então, eu não vou ser político, eu não posso ser. Quando eu falo que eu estou pisando em ovos, eu quero dizer que eu não quero machucar você. Por que eu não quero machucar você? Por causa do meu pensamento? Ou o que vai te machucar é a palavra? Eu não quero machucar com a palavra, e nem você me machucar com a palavra. Se é este o relacionamento, Deus deixou de ser soberano. No que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens.
Ok? Essa é a palavra. Mas se o seu pastor em algum momento estiver biblicamente andando de forma incoerente, ele precisa ser tratado. Ele precisa ser chamado dentro daquilo que a palavra nos orienta, mas precisa ser chamado sim. Ele não é melhor do que ninguém. E aquele irmão que de alguma forma também está andando de forma inconveniente precisa ser chamado também. Porque Deus é soberano. Cristo é o Senhor da igreja. Não sou eu, não é você. E quando nós ficamos talvez com algumas reservas para falar, o que nós estamos fazendo? Tomamos a igreja para nós. Não é este o propósito. Tudo isso é feito, claro, com mansidão, com temor, com respeito ao homem, à irmã, à mulher, ao ser humano, mas tem que ser feito. E é por isso que a igreja perdeu o seu rumo. Porque eu não quero magoar aquele ou aquele outro. Deus deixou de ser o soberano. Quando eu começar a pisar em ovos, eu deixei de ser pastor. Se Deus me deu uma linha para eu caminhar, o que você tem que fazer é não colocar o ovo ali. Não coloca o ovo ali. Porque eu vou pisar e com passos muito firmes nessa linha que Deus me deu para caminhar. Se você deixou o seu ovo ali, não esquenta a cabeça, vai fazer omelete com ele. Ou gemada, ou chimia de ovo. Porque eu vou falar. Eu não posso. Agora, se eu sair dessa linha, da linha que Deus, na sua palavra, me deu, e está ali o seu ovo, de codorna, de galinha, de avestruz, seja lá qual for, e eu pisar e quebrar, aí sim eu estou errado. Mas nessa linha que Deus deu ao pastor, para caminhar, ele precisa caminhar, e com firmeza ele deve fazer. Da mesma forma a igreja também tem a sua autonomia bíblica para trabalhar, para agir, para dizer aquilo que pensa, aquilo que está errado, que considera não estar justo, biblicamente falando. Portanto, por conta dessa impaciência da igreja de querer ver resultados, nós começamos a pensar a igreja muitas vezes simplesmente como um grupo de pessoas que precisa ter uma boa relevância no mundo social. E muitas vezes passamos por cima de alguns princípios bíblicos. Lembram de Saul? 1 Samuel 13:8. 1 Samuel 13:8. Vai dizer assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, a Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Verso 9: então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e oferece o holocausto. Mal acabara de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel, versículo 13, a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Verso 14: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Perceba que Saul perdeu o seu reino, por quê? Porque não esperou um pouco mais. Quantas vezes, irmãos, igrejas, grupos, perdem a bênção do Senhor porque deixam de esperar um pouco mais, esperar o próprio tempo de Deus. É como aquele servo mau, que ao invés de continuar sendo
fiel nas suas responsabilidades de administração, ele começa a beber com ébrios, perdendo o sentido, começa a espancar os outros, os seus conservos, achando que ele é maior do que outros. Não é? Quantos pastores nós temos nos dias de hoje, que é por achar que são pastores, podem pisar naquele ou naquele outro. Quantas igrejas, por acharem que talvez são mais abastadas financeiramente, acham que são mais espirituais ou têm mais a benevolência de Deus do que as outras de menos favorecida financeiramente falando, e que isso não tem nada a ver com vida espiritual. Mas estas coisas têm entrado na vida da igreja e têm sorrateiramente solapado de forma vergonhosa o Evangelho. E o nosso testemunho muitas vezes tem sido de um povo separado, um povo dividido. Um povo que não consegue se unir. Por quê? Nós perdemos a noção da soberania de Deus, de esperar o tempo dele, de fazer com que ele faça no tempo que ele tem, na hora dele, da maneira dele. E quando eu falo não só do tempo, eu falo também da hora dele, eu falo do seu reino. A manifestação de Cristo fala daquele dia, daquele momento em que ele vai chegar. Mas o seu reino fala da maneira como ele faz. Quantas vezes você ora? Nos filmes dá muito certo. Ontem estávamos assistindo um filme, O Quarto de Guerra. É lindo ver esses filmes, né? Tudo dá certo. A mulher começa a orar pelo esposo e tudo dá certo. O homem vira uma flor. Na vida real... E a esposa ora e ora e ora, e aí parece que o homem começa a beber mais ainda. Aí que começa a vir um negócio feio, né? Se eu estiver mentindo, por favor, podem me corrigir. Eu não estou dizendo que a oração não tem o seu valor, claro que tem, e que o filme, dentro de um princípio, também não tem o seu valor, mas esses filminhos de Hollywood aí, irmãos, é só fantasia, tá? A vida cristã, a vida real é um pouco mais complicada, e nós sabemos disso. Quem gosta de fantasia, né, assiste e baseia nisso, mas não dá, ok? Que Deus faz os seus milagres, claro que faz, que Deus faz manifesta o seu poder na vida do ser humano, claro que sim, mas eu não sei vocês, mas hoje, nos dias de hoje, a gente percebe menos dessas ocorrências do que nos tempos passados. Mas enfim, nós estamos muito voltados à vida para questões materiais, para questões físicas, do que exatamente percebemos transformações reais de fato. Mas, enfim, quantas vezes nós oramos? E Senhor, nós sabemos, né, quando Senhor me dá mais paciência, o que é que Deus manda? Deus não vai apertar um botãozinho e me tornar um super paciente, não é? Um Jó dos tempos modernos, é claro que não. Deus manda tribulação, mas eu não pedi tribulação, pedi paciência, né? Mas Deus manda tribulação exatamente para modelar o meu jeitão, a minha consciência e a minha ideia sobre o próprio Deus, e que a minha alegria deve estar pautada não nas situações favoráveis, mas sim em Deus. Porque se eu oro, talvez, pela minha esposa, pelo meu filho, porque eu quero que ele seja transformado, é eu que quero, ou Deus que está querendo? Eu quero aquele modelo de filho para mim, e se eu não tiver aquele modelo de pai, de filho, de mãe, enfim, de situação, eu não vou perder a minha alegria, porque eu não tenho aquele modelo de vida, a sua alegria deve estar em mim. E eu não vou te dar isso, porque você não aprendeu ainda a alegria. Até que eu aprenda a estar contente em Cristo, estar satisfeito no próprio Deus, ter o contentamento no próprio Deus, eu não estou pronto para ter aquilo. Deus sempre fez isso. É assim que Deus faz. Pela sua manifestação e pelo seu reino, Paulo vai dizer, o seu reino fala então da maneira como Deus faz. Mateus, capítulo 20, uma outra parábola. Mateus 20, do verso 11 ao verso 16. Um homem, então, ele tem uma vinha, ele trabalha ali na agricultura e quer contratar alguns homens. Então ele sai de madrugada às 6 horas da manhã, contratando alguns homens e vai pagar a eles ali 1 denário. A partir do momento, vamos ler a partir do versículo 1, bem rapidinho. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha.
E tendo ajustado com trabalhadores a 1 denário por dia, mandou para a vinha, 6 horas da manhã. Saindo pela 3ª hora, 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da 9ª, meio-dia e 3 horas, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesse aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Então ele saiu 6 horas da manhã, o pessoal começou a trabalhar às 6 horas da manhã, outros 9 horas da manhã, outros começaram a trabalhar meio-dia, outros começaram a trabalhar 3 horas da tarde, outros começaram a trabalhar 5 horas da tarde. Teve gente que trabalhou só 1 hora no dia. E na hora de pagar o dia deles, a diária deles, ele deu 1 denário para todo mundo. Ok? Então alguém contrata você para trabalhar das 6 até às 6 da tarde. 12 horas. Ok? Você ganha 1 denário. Mas ele achou um outro. Então o irmão Carlos foi lá e trabalhou das 6 até às 6 da tarde numa facção aí, vamos lá. Né? Ganhou 1 denário, R$100 naquele dia. Mas ele soube que o Daniel também foi contratado e começou às 5 horas da tarde. É justo isso? Humanamente falando. É justo isso? Claro que não, irmãos. Eles reclamaram: Senhor, eu comecei 6 horas da manhã e vou ganhar R$100 aqui. O Daniel começou 5 da tarde, trabalhou só 1 hora e vai ganhar os mesmos R$100? É claro que não é justo. Humanamente falando, não tem justiça aqui. Porque o reino de Deus não é baseado na minha e na sua justiça, na justiça humana. Sabe aonde a igreja tem também perdido o seu foco? Dentro da soberania de Deus, de buscar uma justiça humana para a igreja. Não é a minha justiça, não é a sua justiça. A coisa aqui não é justiça social. Eu sei que nós estamos sendo encharcados todo dia dessa ideia, mas não funciona assim. A igreja de Deus não trabalha dessa forma. Eu não quero ser injusto com alguém, eu não quero humilhar ninguém, ok? Porque porque a palavra do Senhor nos orienta, nos desafia e nos exorta a realmente buscarmos viver em paz com todos os homens, como falamos, e fazer o bem ao próximo, praticar boas obras que glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Ok? Isto é uma coisa. Agora, outra coisa é nós focarmos a nossa vida, nosso trabalho, apenas em justiça social e buscarmos resolver os problemas dos menos favorecidos. Não é esse o foco. Nós pregamos esses dias, falamos esses dias, eu acho que falamos. Eu falei à noite, foi à noite que eu falei. Lembram quando aquele homem, mas eu acho que eu falei alguma coisa, mas lembra aquele homem que Jesus estava em sua casa pregando ali, e as multidões vinham e estavam impedindo que as pessoas chegassem à sua casa? Imagine aquele homem, 4 homens levando ele no meio da rua, numa maca, porque ele era paraplégico, tetraplégico, não sabemos, ele não podia andar, e aqueles 4 homens então levando ele pela cidade no meio da rua, e aí não tinha como entrar, eles subiram uma escada, abriram o eirado da casa, limparam tudo e desceram aquele homem pelas cordas, capaz daquele homem cair, capaz de, porque o pessoal ali teve que ser bom, porque ninguém podia, as cordas tinham que ser descidas de forma bem simultânea, senão despencava o homem lá, não é? Já tinha problema, ia piorar a coisa. Então, depois de toda aquela vergonha, de todo aquele trabalho, todo aquele sacrifício, então o que Jesus olha para ele e diz? Vou fazer uma justiça social aqui agora. Vou realizar uma boa obra e todo mundo vai ver como eu sou justo. Todo mundo vai ver que eu estou aqui pronto para resolver os problemas dos menos favorecidos. O que Jesus diz? Os teus pecados estão perdoados. Mas se eu fosse aquele homem, na mesma hora eu saltava daquela cama, mesmo não podendo. Mas como assim, Senhor? Olha a minha situação, olha tudo que eu passei, a vergonha que eu passei, o trabalho desses 4 amigos meus aí. Eles estavam trabalhando, tiraram na sua casa, eles me trouxeram aqui, deixaram a vida deles para me trazer aqui, para o Senhor dizer que os meus pecados estão perdoados. Se tem alguém aqui que não tem pecado, sou eu. Olha eu aqui, menos favorecido, injustiçado, coitado de mim.
A igreja tem perdido o seu foco quando ela pensa que o seu trabalho é única e exclusivamente ser uma ferramenta visando justiça social. Lembra aquela mulher que veio a Cristo para receber a bênção e a cura? E Jesus diz, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Eita, que justiça social é essa? Jesus, misógino, né? Preconceituoso. O Jesus seria tratado dessa forma hoje. Intolerante, não olhou a necessidade dessa senhora. Por que nós não pensamos dessa forma? Deus é soberano e Ele tem estabelecido a sua justiça. O seu reino é baseado na justiça dEle. Se Ele quiser me dar R$100 para trabalhar 1 hora, amém, é Deus, é dEle, pertence a Ele toda a honra e toda a glória. Se Ele tem que trabalhar 12 horas para ganhar R$100, é dEle, o reino é dEle, a vinha é dEle, e eu não tenho. Quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? A justiça de Deus está em Cristo Jesus. É só Ele. É só Cristo. Não é o que nós fazemos. Podemos fazer muitas coisas, claro que sim. Se Deus nos der graça, podemos sim realizar muitas beneficências no bairro onde nós estamos aqui, nessa cidade. Se Deus nos proporcionar isso, que assim seja. Deus nos dê essa graça. Mas o nosso foco sempre será glorificar a Deus na sua soberania, através da sua justiça, revelada única e exclusivamente em Cristo Jesus. Porque o dia que nós perdemos esse foco da manifestação de Cristo, que Ele faz no tempo dEle, e do reino dEle, porque Ele faz da maneira dEle, nós perdemos a noção da soberania de Deus. Que isso não aconteça, que não se faça isso entre nós, e que cada dia realmente Cristo continue sendo soberano na minha vida, na sua vida. E é este, creio eu, um dos problemas da teologia dos dias atuais. A soberania de Deus está deixando de ser relevante, está deixando de ocupar os nossos pensamentos como deveria, para nós pensarmos que eu posso tomar decisões, que você pode tomar decisões, seja por qualquer que seja o motivo. Mas quem quer dirigir a sua igreja continua sendo Deus, para a honra e glória dEle e do jeito dEle. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar para terminar o nosso culto desta manhã. Muito obrigado, ó Pai. Quero te agradecer pelo teu trabalho a nosso favor. Sabemos, ó Deus, que a história da igreja tem sido caracterizada por diversos desvios, diversas alterações, muitas vezes até, daquilo que o Senhor originalmente propôs para os seus filhos. Rogamos a Deus, pois fracos somos, limitados em nossos pensamentos e ideias, mas que em tudo nós possamos, antes de mais nada, percebermos que Tu és um Deus soberano. E na Tua soberania, quando o Senhor falar a nós, nós possamos baixar nossas cabeças, prostrarmos diante da Tua autoridade, Deus imortal, eterno, soberano que é, para que nós, ó Deus, realmente nos rendamos a Ti e sem detença, obedeçamos à Tua vontade, à Tua voz. Muito obrigado por cada irmão que aqui chegou, abençoe também o nosso culto à noite, que em tudo o Senhor seja glorificado em nosso meio. Nós Te louvamos, agradecemos pedindo por esse dia, por cada família e cada lar aqui representado, que em tudo o Senhor mesmo seja glorificado. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Um bom dia a todos, um bom domingo também.